Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E faz um favor aí, já curte esse vídeo agora logo no começo para você não esquecer. E acredite, vai valer a sua curtida e vai valer muito mais do que uma curtida. É que não dá para curtir 200 vezes, senão valeria isso. Mas é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma comparação de lentes. O foco é especificamente para retratos. Mas depois, mais para frente, se esse vídeo aqui for muito bem aí nas visualizações, curtidas, comentários e tudo mais, aí eu faço um desse para produtos, para paisagens, para outros temas variados. Esse aqui vai ser especificamente para retrato. Por quê? Porque sou eu aqui, então a gente tem um rosto, tem a cabeça falante, temos luz e vamos fazer a comparação da estética, da linguagem das lentes, usando lentes 16mm, 24mm, 35mm, 50 e se a gente conseguir espaço aqui, talvez a 85, não sei ainda, porque eu não acho que vai caber fazer aqui com 85, mas pelo menos até a 50 a gente vai. A ideia é manter alguns parâmetros fixos e, a partir deles, entender o que afinal de contas, a lente faz no desenho de um rosto. No caso, este rostinho aqui. Vamos lá, minha gente. O que vai ficar fixo aqui? O ISO da câmera em todas as... ISO, abertura e tempo de exposição será o mesmo. Então a gente vai ter a mesma quantidade de luz, de intensidade de brilho e tudo mais. A gente está em f4 de abertura, 1/60 de segundo no tempo de exposição, com uma captura a 30 quadros por segundo de vídeo e ISO 800. Esses fatores não vão mudar. Eu não vou mudar de posição, estarei sempre sentado na mesma cadeira, no mesmo lugar. O fundo aqui atrás, a estante que está atrás de mim, estará sempre no mesmo lugar e na mesma distância. Assim, as luzes não mudarão de posição. Tudo que vai acontecer é que eu vou afastando a câmera e trocando as lentes. Então a gente começou, estamos aqui com a 16mm, a RF 16mm 2.8 STM. Vocês estão acostumados com esse visual, quem acompanha já o canal. Aliás, se você está chegando hoje aqui, não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. Gosta de fotografia? Este é um bom canal para você acompanhar. Para quem já é inscrito, já está acostumado aqui com o esquema do canal, já viu este visual da 16mm em outros vídeos, então já está mais ou menos acostumado com a minha cara, com minhas proporções faciais de nariz, orelha e tudo mais, com esta lente. E aí eu vou afastando a câmera e trocando de lente. A outra lente que a gente vai usar é a RF 24-105 f4L, porque vai permitir que eu mantenha essa abertura de f4 e tem todos os comprimentos que eu preciso. Então tem lá 24, 35, 50 e assim por diante. O que vocês precisam prestar atenção. E depois a gente vai pôr os enquadramentos lado a lado para que você possa notar. Mas preste bem atenção neste enquadramento da 16mm. Eu vou ficar um pouquinho quieto para você poder prestar atenção. Eu estou a 45 centímetros de distância da câmera e a estante aqui atrás está a 45 centímetros de mim. Um ponto importante a saber, quando a gente usa uma lente com uma 16mm, eu estou numa full frame agora. Se você quiser numa câmera APS-C ou cropada, o equivalente a este quadro, estas possíveis distâncias, estas estéticas que a gente tem aqui nesse instante, você usaria uma lente 10mm numa câmera APS-C para ter o quadro equivalente ao que eu estou tendo na 16mm da full frame. E em todas as lentes eu vou dar essa tradução para vocês. Então, quais os prós e contras dessa ideia aqui? A 16mm tem uma grande vantagem. Eu estou num espaço extremamente pequeno, como eu falei para vocês, apenas 45 centímetros da câmera e 45 centímetros até o fundo, ou seja, em 90 centímetros ao todo, se contar o quanto de espaço o tripé ocupa, que a câmera está apoiada num tripé, a gente vai ter 1,10 m, não chega a 1,5 m,
Tudo bem, com a iluminação a gente tem mais espaço ocupado, mas com uns 2 metros e pouco por 2 e pouco de largura, então vai, 2,5 de comprimento por 2,5 de largura, você consegue montar um set de um estúdio com iluminação para gravações como essa, ou mesmo para retrato. Se a câmera estivesse na vertical, estivesse fazendo um retrato, estava cabendo aqui uma boa quantidade de informação na 16mm. E a gente pode gostar ou desgostar das proporções que ela gera, mas o fato é que a gente consegue fazer um trabalho num espaço pequeno e isso é um pró. Mas preste atenção no tamanho aparente do meu nariz em relação às minhas orelhas. Isso é uma proporção que a gente presta atenção quando pensa em lente para retrato. Por quê? Há uma distância entre o nariz e o fim do que se percebe do rosto, porque daqui para trás você já não enxerga na lente. Então, até a orelha você está enxergando quando alguém está de frente para a câmera. Então, há uma sensação das distâncias entre nariz e orelha e uma sensação de tamanho dos objetos. Como eu estou bem perto da câmera, a distância entre a ponta do meu nariz e a minha orelha torna-se relevante porque é um tanto aí, 10, 12, 15, sei lá quantos centímetros, né? Mas é uma parte, é tipo 1/3 do total da distância aqui entre eu e a câmera, talvez, algo em torno disso. Então, essa distância, ela é proporcionalmente grande em relação ao total da distância da minha cabeça, do meu rosto para a câmera. Isso vai mudar conforme a gente vai distanciando a câmera para 24, 35mm, porque a câmera estará ficando cada vez mais longe, eu vou manter um enquadramento em que eu esteja mais ou menos deste tamanho, então a câmera ficando mais longe, esta proporção vai mudando, porque essa distância passa a ser menos relevante em relação ao total. Então o que se espera que a gente vai encontrar aqui é que à medida que eu vá alongando as lentes, alongando a distância focal, o comprimento focal, distanciando a câmera para lá, que a sensação de tamanho do nariz em relação à orelha vá mudando, que a gente vá tendo menor percepção desta diferença. E outra coisa que vocês precisam prestar atenção é o tamanho do fundo enquadrado. Apenas 90 centímetros de distância entre a câmera e esta estante, e a lente 16mm está enquadrando quase a estante inteira. Tem só uma beiradinha aqui dos dois lados que não chegou no enquadramento. Se eu afastar 10 centímetros a câmera para lá, já entra a estante inteira. E à medida em que a gente for alongando o comprimento focal, o ângulo de visão diminui. Se o ângulo de visão diminui, mesmo que eu esteja do mesmo tamanho quadrado, a área de fundo vai diminuir. Então, ou seja, o tamanho do fundo enquadrado diminui. A gente vai detalhar isso mais ao longo do vídeo. Mas se você prestou atenção nesse enquadramento da 16mm, agora eu vou cortar e colocar a 24mm. Agora estamos com a RF 24 105mm f4L em 24mm. Saímos da 16 para a 24. Se você tem uma câmera APS-C, de forma aproximada, o enquadramento equivalente você vai obter com uma lente 16mm, ou seja, com a lente que tínhamos antes, a 16, você precisava de uma 10mm para equivaler. Com a lente que estamos agora, 24, você precisa ali algo entre uma 14 e uma 16mm para obter a equivalência disto que estamos observando em termos de distâncias, proporções e tudo mais. Seguimos em f4, seguimos em ISO 800, iluminação tudo igual, nada disso vai mudar. Eu sigo a 45 centímetros desta estante, mas agora a câmera está a 65 centímetros de distância de mim. Ou seja, 20 centímetros a mais de distância da câmera, troca 16 para 24mm, reparem no tamanho do fundo da imagem como mudou. A gente tinha uma estante inteira aqui e agora a gente não tem mais. Eu estou num quadro aproximado de mesmo tamanho. Eu tinha posicionado de forma que se eu abrisse os braços, os meus cotovelos ainda estariam no enquadramento e as minhas mãos caberiam aqui em cima. Então eu tinha enquadrado mais ou menos desta forma e segue. Então preste atenção nas proporções de rosto. Outra coisa que vocês vão notar ao longo desse vídeo é se o desfocado, porque a gente vai manter f4 e manter a minha distância para o fundo, porque o desfoque de fundo de imagem ele é afetado
pela abertura que a gente usa, pela distância entre as coisas, ou seja, distância entre câmera e objeto, distância entre objeto e fundo, e pelo comprimento focal. Então, as distâncias envolvidas todas, a abertura e o comprimento focal. Eu explico isso muito detalhadamente num vídeo sobre profundidade de campo aqui no canal, então dá uma chegada naquele vídeo se você não viu. Fica de olho, então, nas diferenças que você tem que notar ao longo desse teste desse estudo que a gente está fazendo proporções entre nariz, orelha, bochecha, rosto, tamanho de cabeça, proporção entre cabeça e ombro, distância aparente entre eu e o fundo da imagem, tamanho aparente do fundo da imagem, desfocado do fundo da imagem, porque a gente vai ter diferenças de uma 16mm para uma 24, para uma 35 e assim por diante. Eu vou ficar um pouquinho quieto para que você possa observar e também para a gente ter os frames de comparação entre os comprimentos que daqui a pouco eu vou colocar no vídeo. Mas vamos ficar aqui quietinhos. Então, lembrando que agora estamos com a 24mm. Para ter algo equivalente a isso, você precisa de algo entre 14 e 16mm. Antes tivemos a 16mm. Para ter algo equivalente numa APS-C, você precisa de algo como uma 10mm e assim por diante. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre fator de corte. Dá uma procurada lá. Todo assunto que você queira saber, se eu já tratei no YouTube, coloca o assunto, por exemplo, fator de corte ou fator de crop, e Vernalha, meu sobrenome, você vai encontrar se eu já falei disso ou não, porque eu sempre ponho meu sobrenome como tag de busca dos meus vídeos, assim você encontra tudo que eu possa ter dito sobre. Então essa é a 24mm e que coisas mudaram da 16 para 24. A gente continua conseguindo trabalhar num set compacto, porque a câmera só foi 20 centímetros para lá. Então, naquele mesmo estúdio imaginário de 2,5 metros por 2,5 metros, a gente continua conseguindo trabalhar aqui com a 24mm. Lógico, eu não consigo uma imagem de corpo inteiro, mesmo que eu colocar a câmera na vertical, nessas distâncias eu não consigo uma imagem de corpo inteiro. Pensando em retratos, eu precisaria de mais recuo do que eu tenho agora. Mas a 24 e a 16 são lentes que permitem trabalhar em ambientes compactos. Eu faço muito trabalho com empresa, com vídeo corporativo, retrato corporativo, e a gente vai no escritório das pessoas e não tem todo o espaço do mundo para trabalhar. Então são lentes para você ficar de olho que em certas situações você pode precisar. Faz evento social e de repente um casamento numa capela pequena ou num cartório pequeno. Casamento civil em cartório, os cartórios têm salas geralmente meio apertadas. E aí você começa a pensar que lentes te permitem trabalhar num ambiente pequeno e ainda assim enquadrar um bom tanto das pessoas que você precisa enquadrar. Esse foi o trecho da 24mm, agora eu vou cortar e colocar 35. E eis que chegamos a um comprimento clássico de lente, que é a 35mm. Se você busca algo equivalente a isso numa câmera APS-C, a 24mm, que é a lente anterior que estávamos, te dá um enquadramento muito parecido com esse. Eu sempre estou falando aproximadamente na questão do fator de corte. Por quê? Fuji, Sony e Nikon trabalham com fator de corte de 1,5 sobre comprimento de lente. Porque em relação ao ângulo que a lente capta, você tem um corte porque o sensor é menor. E a Canon trabalha com 1,6. O sensor da Canon tem uns milimetrinhos a menos do que o sensor da Nikon e da Sony e da Fuji para esse tamanho de sensor que é o APS-C. Então não adianta eu falar assim valores exatos. Olha, 24 vezes 1,5 quanto dá? 24 vezes 1,6 quanto dá? Se eu ficar aplicando fator de corte de todas as marcas o tempo todo, aí eu teria que falar do micro 4/3, que é multiplicado por 2, eu teria que, esse vídeo teria 10 horas de duração. Os dois formatos mais populares na internet são o APS-C e o full frame na internet, na fotografia como um todo, no vídeo como um todo.
Esses são os tamanhos de sensor mais populares. O APS-C é muito parecido com o Super 35mm do vídeo, então tudo que eu falo de APS-C também serve para Super 35 de vídeo. Então alugou uma câmera de cinema, ou comprou uma câmera de cinema que é Super 35, vale o que a gente está falando para o APS-C, por isso esse aproximado acho que fica bem achado. Então assim, aquele enquadramento que tínhamos na 16, no APS-C, no Super 35 a gente tem com 10mm em torno de... aquele enquadramento que tínhamos com a 24, temos com em torno de 16, 14mm numa APS-C ou Super 35. Aquele enquadramento que agora temos com 35mm, em torno de 24, dá isso no APS-C e no Super 35mm. E aí você vai compondo essa informação. Reparem como a gente tem mais um encolhimento do fundo aparente, né? Ou seja, o quanto que está aparecendo do fundo de imagem. A gente começou na 16, tinha uma estante inteira, a estante está ficando menor, o tamanho enquadrado dela é uma parte menor dela, não é que ela está ficando menor, mas o tamanho dela visível para vocês é uma parte menor dela. E há uma diferença nas proporções aqui, no tamanho aparente do meu rosto. Vocês já notaram que começou a aparecer o gravador aqui à medida que eu estou distanciando, o ângulo está se fechando e um objeto entrou no meio do caminho, mas as luzes ainda não, a gente consegue ainda estar com um equipamento de iluminação para fora do enquadramento. Nesse momento, com a 35, a câmera está a quase 1 metro de mim, dá uns 96, 97 centímetros. Eu já não alcanço a câmera aqui com a minha mão, então eu já teria que levantar da cadeira para começar a gravação, que é o que eu tive que fazer inclusive, ou contar com a ajuda de alguém fazendo isso. O resto está tudo nos mesmos lugares que esteve desde o começo. Então, coisas que vocês têm que notar. Essas diferenças de proporção de rosto, né, cabeça em relação a ombro, se mudou alguma coisa. Minhas mãos, ó, segue aquele tamanho de quadro que, né, dá para abrir os braços aqui. Então, o conjunto que vocês estão vendo, se ficou mais ou menos desfocado o fundo atrás de mim, porque está sempre na mesma distância, estamos sempre em f4, tudo que está mudando é a distância da câmera que está se afastando e o comprimento focal, a distância focal que está se estreitando, se alongando a distância e estreitando o ângulo de visão. Vou ficar um pouco quieto para a gente ter esses frames e você poder observar com calma essas diferenças. Interessante pensar que muda bastante a estética de uma 16mm para uma 24, para uma 35mm e o conjunto de logística de uma gravação também muda. Porque como eu falei para vocês, se antes em apenas 2 metros por 2 e pouco de largura cabia o set inteiro, agora eu já preciso de mais do que esses 2 metros no comprimento deste set. A largura do set é a mesma, a luz não mudou de lugar, a estante é a mesma, então, mas eu estou cada vez precisando de um espaço mais comprido. Pensa nisso se você vai montar um estúdio, porque falam sempre assim, lente para retrato é 85mm. Para enquadrar uma pessoa de corpo inteiro com uma 85mm, você precisa de bastante recuo no seu estúdio. Não é em qualquer espaço que você vai conseguir isso. Agora a gente está com 35. Se eu colocar essa câmera na vertical, não vai enquadrar a minha pessoa inteira. E dessa distância que está, se eu colocasse a 24 ou a 16, eu consigo enquadrar a minha pessoa aqui inteira, sentado, não sei se em pé, eu também não sou nenhum tipo de gigante, né? Tenho 1,65 de altura, é capaz que enquadra a minha pessoa inteira em pé aqui, ou se eu encostar um pouco mais na estante. Mas repara que o espaço utilizado está ficando maior e a gente está só com uma 35mm, ou uma 24, 22 ali no APS-C. No Super 35 de vídeo e cinema. Começa a perceber porque você vai fazer trabalhos, retratos, ou se não é trabalho, se é hobby, mas onde você pretende fotografar e gravar os retratos, as pessoas, as falas, os depoimentos, porque se é vídeo, né, a gente está gravando, se é foto, a gente está fazendo um retrato. Quanto de espaço você tem para saber se a lente ideal para você
Porque muita gente fala assim, fotografar tal coisa é com 50 milímetros, é com 35. Será que dá? Será que cabe? Será que ela enquadra o que você precisa que seja enquadrado? Essas coisas que precisam ser pensadas, e é isso que eu estou tentando deixar claro com este vídeo aqui de hoje, um estudo de proporções de rosto, cabeça, cenário, em relação aos comprimentos de lentes. E falando em comprimentos variados, vamos sair lá de 35 e vamos para a clássica 50mm agora. Estamos chegando aí à parte final da nossa jornada. 50mm, f4, 1/60 de segundo. Nada mais mudou de lugar, só a câmera foi para lá e a lente foi sendo alongada, né? O comprimento focal mais longo, ângulo de visão mais estreito. Reparem, tamanho de estante enquadrado. Mudou novamente, ou seja, há uma porção menor da estante visível para vocês. Proporções de rosto, meu nariz, minha orelha, tamanho de tudo. O gravador está ficando cada vez mais visível aqui para vocês por conta do distanciamento da câmera. Ele estava quase na frente. Quando a gente estava com a 16, ele estava quase embaixo da câmera. Aí a câmera está indo para lá e aí ele começou a ficar visível aqui. A câmera está a 1,40 m e pouco de distância. Já é impossível eu alcançar qualquer coisa aqui e eu novamente precisaria ou da ajuda de alguém para acionar a gravação ou o que eu fiz, que é levantar, ir lá, medir, fazer tal, ajeitar tudo, põe para gravar, vem para cá, senta e começa a falar. 50mm arredondando 1,5 m de distância para mim. Continua essa distância que eu posso abrir meus cotovelos aqui, meus braços, minhas mãos e tal. Então, o enquadramento é parecido também, só que não é ciência de lançamento de foguetes, tá bom? Foguetes às vezes explodem quando o pessoal erra qualquer 0,1. Fotografia não explode quando a gente erra 0,1, felizmente. Mas, então são aproximações. Eu tenho um vídeo aqui no canal bem antigão, chama-se que fotografia não é ciência de lançamento de foguetes, onde eu explico os arredondamentos. Nem sempre uma lente 50mm é 50, pode ser 48, 40, 45, 55 e ser vendida como 50. Nem sempre uma 35 é 35, ela pode ser 30, 32, 38 e ser vendida como 35. Entre outras coisas, o tempo de exposição tem arredondamentos, vê lá o vídeo que está tudo explicado. E então a gente tem arredondamentos aqui. Estamos com a 50mm. Qual lente, se você usa Super 35 de cinema e vídeo, ou se você usa a câmera APS-C, popularmente conhecida como cropada, qual lente dá mais ou menos esse visual aqui? Algo entre a 30 e a 35mm. A gente estava com a 35. Então o que acontece? Começamos com a 16. Quadro equivalente de full frame em 16 numa APS-C e numa Super 35 seria com 10mm. Passamos para 24. Quadro equivalente no APS-C e no Super 35 com a 16. Passamos para 35, quadro equivalente com a 24. Passamos para 50, quadro equivalente com a 35. É por isso que eu escolhi essas lentes para fazer esse vídeo. Fica mais fácil e são comprimentos focais que tudo quanto é marca de lente tem. Facilita isso. Então, independente da marca da sua câmera, do seu equipamento, fica fácil pensar dessa forma. Vejam que agora a gente está com a câmera praticamente 1,5 m de distância. Eu sigo nos quase meio metro aqui em relação à estante, 45 centímetros. Então a gente já tem, considerando o tamanho do tripé e o espaço, se a gente imaginar o espaço de um operador de câmera atrás da câmera, ou seja, você está executando um trabalho, ou a foto de alguém, ou o vídeo de alguém. Então você está atrás da câmera e a pessoa está aqui. Então se você somar esses espaços todos, a gente está falando de mais de 2,5 metros de recuo, talvez perto de 3 metros de espaço para ser trabalhado por uns 2,5 de largura, com a 50mm. Seria absolutamente inviável achar que eu vou fotografar alguém ou gravar alguém de corpo inteiro com a 50mm com esse tamanho de sala. Eu estou na sala do apartamento onde eu e a Cris moramos. Então, se eu buscar uma lente que chamam de clássica para retratos como a 85 ou uma 135, eu simplesmente não consigo trabalhar aqui dentro. Mas reparem então nos fatores que a gente falou ao longo do vídeo todo, que você tem que ter olhado. Deixa eu ficar quieto um pouco para a gente salvar esses frames.
Aliás, deixa eu colocar os 4 aqui, vamos distribuir. Então a gente vai ter 16 milímetros aqui, 24 aqui, 35 e 50 milímetros. 16, 24, 35 e 50 milímetros. E depois, no fim do vídeo, eu vou tentar a 85. Então vai ter um bônus no final do vídeo se couber. Fica aí até o fim do vídeo. Então vocês estão vendo as diferenças. Notem o tamanho da parte enquadrada da estante. Notem as proporções de rosto entre nariz, olhos, orelha, testa e tudo mais. Notem o desfocado de fundo de imagem entre eu e a estante. Então percebam as diferenças, porque tudo que está mudando é a lente colocada na câmera e a câmera ficando mais distante para manter o enquadramento. Esse vídeo aqui vale ou não vale 200 curtidas? Então curte, comenta, compartilhe. Você participa de grupos de fotografia ou de vídeo com pessoas que podem se beneficiar deste conjunto de informações presente neste vídeo. Compartilhe isso o máximo que você pode. Vamos espalhar este conteúdo para que as pessoas entendam melhor, afinal de contas, o que são as lentes, o que elas enquadram, como elas funcionam, independente de você ter uma câmera full frame ou uma APS-C ou uma câmera de vídeo Super 35, uma câmera de cinema e assim por diante. Lembrando que você pode se inscrever aqui neste canal se não é inscrito ou inscrita. Pode juntar-se aí ao Seja Membro, clicando no Seja Membro e mandar aí um café expresso ou 2 cafés expressos por mês para cá. Você também pode juntar-se ao Apoia-se e você pode comprar os meus cursos, onde eu ensino coisas tão legais quanto esta que eu ensinei neste vídeo agora. E é isso por enquanto. Então compra meus cursos, seja membro, junte-se ao Apoia-se, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, comenta aí nos comentários. E agora eu vou fechar essa gravação e se couber esticar mais um pouco de espaço aqui com 85, a gente vai ter o bônus de 85mm no final do vídeo. Se não der, o vídeo acaba agora mesmo. Aí você fica de olho aí se tem mais espaço no vídeo. Até mais, pessoal! E não coube a 85mm, a câmera está encostada na parede da sala, eu estou quase encostado na estante a 45 centímetros dela, o enquadramento segue mais ou menos este aqui, e o máximo que eu consegui, a câmera agora está praticamente 2 metros de distância, e 2 metros de distância foi o limite desta sala, desta casa, deste apartamento, e assim, se eu pensar que não chega a ser, com a 50mm no APS-C e no Super 35, a gente dá o equivalente a 80, 85mm. Então, talvez uma 40mm, eu vou pôr por escrito aqui certinho. De repente uma 40 e alguma coisa vai dar esse enquadramento que estamos tendo com a 70mm. E este foi o fim do espaço disponível aqui para trabalhar. Pensem em tudo que foi conversado ao longo desse vídeo, se você vai fazer retratos, se você vai montar um estúdio, se você vai trabalhar em eventos onde precise retratar pessoas e tem ambientes que você não controla o tamanho dos ambientes. E até por isso, minha gente, essa é a dica final e agora que eu quero saber quem ficou até o fim do vídeo, coloca aí no vídeo a palavrinha zoom ou uma frase explicando, um comentário explicando o porquê da história do zoom. Por que eu falo que lente zoom é melhor do que lente fixa? Pelo menos para o dia a dia de trabalho de uma maioria de pessoas. Não estou dizendo que é melhor sempre, a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas reparem, com a 24-105 eu pude me ajustar e ir até 70mm. Digamos que eu tivesse lentes fixas, uma 50 e uma 85. Com a 85 eu não conseguiria trabalhar agora, porque não cabe simplesmente aqui. Ou eu teria que grudar aqui na estante para ser possível, então mudaria alguma coisa. Então 85 não era possível, mas já que é uma 24-105, vou parar aqui nos 70mm e resolver o problema. Então, da 16 para 24, existem essas lentes como 15 a 35, 16 a 35, 17 a 40, que resolveriam esse tipo de situação, porque eu usei uma 16 fixa e depois a 24-105. Mais uma 16 a 35, mais uma 24 a 70, uma 24 a 105, são lentes zooms muito populares aí, a gente vê todos os fabricantes produzem.
e que no caso de um APS-C a gente está falando aí de uma lente zoom de 10 a 20 milímetros e depois uma que vai aí de 17 a 50, 17 a 55, 2.8, por exemplo. São lentes que resolveriam quase todos os problemas de quem vai fazer retratos e eventos que envolvam retratar pessoas, como são batizados, casamentos, retratos corporativos, eventos empresariais e tudo quanto é evento, né? Porque evento tem gente. Então a gente sempre tem que fazer um retratinho no evento, sempre, sempre, sempre. Assim, pensa que uma 85mm é uma lente incrível, mas nem sempre a gente tem espaço para trabalhar com ela. Já com a 50 nem sempre a gente tem espaço para trabalhar com ela. Então, muitas vezes vamos trabalhar mesmo com 16, 20, 24, 28, 35 e assim por diante. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!